Bom estar aqui com todos. Vamos orar. Querido Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo possa falar aqui com cada coração, que o Senhor esteja aqui conosco neste momento, que eu possa aprender contigo e cada irmão aqui presente, e também irmãos que estão nesse momento nos assistindo, nos ouvindo através das redes sociais. Muito obrigado por tudo, e nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, veja bem, a nossa igreja, comunidade adventista, nós somos conhecidos e reconhecidos e apresentados à sociedade que nós somos o povo de quê? Quem sabe? Eu não escutei, o povo é de quê? Da Bíblia. Nós somos o povo da Bíblia. Nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos na Bíblia, da primeira página até a última página. Então, nós somos pessoas, nós somos irmãos, irmandade, uma igreja a qual nós colocamos Deus em primeiro lugar, tá? E como Deus em primeiro lugar, nós colocamos a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E eu queria, neste momento, e na verdade não é eu que quero, porque eu não quero é nada, é Deus que quer, que nós, ao iniciarmos um ano, que nós possamos dar a continuidade de sermos conhecidos, reconhecidos como o povo da Bíblia, o povo de Deus, e que nós possamos apresentar o que Deus quer para mim, para vocês, e que Deus quer para a humanidade, que é salvar a mim, salvar a você. E como nós podemos ser salvos? Somente por Jesus Cristo. E o que traz mais, acima de tudo, Jesus Cristo para nós, é a palavra dEle, é o ensino dEle. E eu queria, neste momento, e vou repetir que eu não queria, quem quer é Jesus, que nós entendemos que nós necessitamos de cada dia buscar, ler, estudar, praticar, viver o estudo bíblico. O estudo da Bíblia, mas em grande importância, Deus está falando para o meu coração e para o coração de vocês, e hoje é o segundo sábado, não é, desse ano? Segundo sábado, eu não estava na cidade a semana passada, e também não tive a oportunidade de vir, nem no domingo, nem quarta que teve esse ano, mas sábado passado, outra cidade que eu estava, eu tive a oportunidade de assistir o culto, e o culto estava sendo feito naquele dia pelo nosso pastor, amigo, irmão nosso, o Helder. E o Helder citou sobre o livro de Apocalipse, o livro sobre a volta de Jesus. E quando eu fui convidado para trazer essa mensagem aqui, pelos nossos irmãos, eu já senti no coração a vontade de falar sobre o livro de Apocalipse. Então, nós vamos citar aqui o livro de Apocalipse. Muitas pessoas, e às vezes pregador bem conhecidos, dizem que tem medo do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse tem vários animais,
várias figuras que assustam, e eu já vi e já ouvi muitos deles dizerem que esse livro de Apocalipse é largado então ou deixado para o povo adventista. Então é com nós mesmo, pode deixar com nós. Nós temos que estudar o livro de Apocalipse. E outra, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para mim, e vou dizer mais uma vez, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo para nós. Nós temos que estudar o livro de Apocalipse. Temos que estudar o livro de Apocalipse em casa, com os nossos filhos, com os nossos netos. Eu já sou vovô, hein? Olha que beleza. Helder, daqui uns dias é você. Amém, amém, rapaz. Entendeu? Tem que dar continuidade. Então, nós temos que estudar o livro de Apocalipse com os filhos e não ter medo do livro de Apocalipse. Ah, é difícil para explicar o livro de Apocalipse. Não, não é difícil. É algo maravilhoso. Quando a gente abre o livro de Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 1, tá certo? Quando as pessoas dizem que tem medo do livro de Apocalipse, inicia da seguinte forma: Apocalipse a gente sabe que é uma revelação, e às vezes as pessoas podem perguntar para nós, ou já perguntou para algum de vocês, ou já disse assim para mim ou para vocês: eu não vou lá na sua igreja não, porque lá na sua igreja não tem revelação, os irmãos não revelam, o pastor não revela. Não é nós que revelamos, quem revela é Jesus, é Ele que revela, é a revelação, é a verdade. E aqui está o livro de Apocalipse, quando começa a dizer aqui, que foi revelado, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus o deu. Então, se eu tenho medo do livro, eu tenho que ter medo de Jesus, porque Deus deu a revelação para ele. Então eu tenho medo de Deus e de Jesus, entendeu? Começa assim o livro. Como que nós vamos ter medo? E aí diz que essa revelação foi passada para o anjo. O anjo, nós vamos ter medo de anjo? A qual passou para quem? Para João. Para João. E assim vem dizendo o livro de Apocalipse. Algumas pessoas, algumas denominações, alguns pregadores do Evangelho diz que as coisas, às vezes, as pessoas vão ser arrebatadas, e aí vão fazer um arrebatamento nessa igreja aqui agora. Aí vem fazer o arrebatamento, aí Deus faz o arrebatamento, arrebata todos vocês e eu fico aqui. Ou vice-versa. E filmes já foram feitos. Está lá, Deus arrebatou o piloto do avião, Zé Carlos, e o Zé Carlos ficou lá sem o piloto, e agora? O comandante? Ou arrebatou o Zé Carlos e ficou o piloto e os demais? Não existe isso. É mentira. Então nós temos que entender que o Apocalipse nos ensina tudo. Olha aqui, quem escreveu o livro de Apocalipse? João, revelado, nós acabamos de ler, mas Jesus entra dizendo, eis que vem com quê? Verso 7, abre, lê, veja, confere, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. O livro de Apocalipse, no verso 3, ele diz assim, felizes aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Revelação para nós, mostrando para nós que Jesus, a volta de Jesus,
vai ser para todos. Todos vão ver Jesus voltar. Todos vão ver. E Jesus está dizendo para nós, através da revelação, que a igreja adventista, não vou lá porque lá não tem revelação, o ancião não revela, o pastor não revela, mas Jesus revela. É a verdade, é a palavra de Deus. E quando as pessoas vêem no livro de Apocalipse algumas figuras, algo estranhos, e as pessoas se assustam, e as pessoas lêem aquilo e não entendem. Eu quero dizer para você que o livro de Apocalipse é o livro escrito para que possa mostrar toda a verdade para nós, para que nós entendemos, para que nós vivemos, para que nós passamos e para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. É isso que ele nos mostra. O livro é um livro profético, é um livro que tem várias figuras, né? Por ser um livro profético, é o livro maior escrito quando a gente lê as coisas, e nem tudo que a gente lê é conforme está ali escrito. Eu não estou vendo o relógio, fala o horário ali, não estou vendo, não tem? Tem não? Então, o livro tem muitas figuras, tem muitos sinais, e as pessoas, eu quero dizer para você, o Apocalipse é o livro da Bíblia que mais tem escrito sobre profecia, sobre algo que nem tudo que você lê é conforme você está lendo, é figurativo. Mas é muito simples de entender, a própria Bíblia passa isso para nós. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, que possa fazer parte do adventismo, ou se tem alguém aqui visitando nós aqui, que não é adventista, nós temos, não capacitados por nós, mas por Deus, pessoas para estar ajudando as pessoas que precisam. Porque no púlpito não tem como você apresentar tudo, mas nós temos pessoas que são capacitadas por Deus para estar orientando a cada pessoa. E eu quero dizer também para as pessoas que estão ouvindo pelas redes sociais, pelo YouTube, entendeu? As pessoas possam estar nos procurando, estar entendendo que nós estamos aqui pela graça de Deus, para apresentar a verdade, para apresentar a Bíblia, para apresentar que cada dia está mais perto da volta de Jesus. E a Bíblia, ela se explica de todas as maneiras. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele é muito ligado a outros livros proféticos, como o livro de Daniel, como o livro de Isaías, mas nem sempre somente ele é citado com esses livros, é mais quantidade, mas nós também temos outros livros, inclusive, daqui a pouco, eu vou relacionar um livro aqui, de evangelismo, relacionado o que tem escrito e a ver com o livro de Apocalipse. Você vai interligar um livro profético, que é o Apocalipse, com um livro de evangelismo. Como está ligado e interligado o anúncio das verdades bíblicas. Obrigado. Então, você tem vontade de aprender as verdades bíblicas? Tem alguma dúvida? Nós temos pessoas aqui capacitadas para estudar a Bíblia com você, para estar te orientando. Inclusive,
Nós não temos ainda a certeza do dia que vai começar, mas eu quero passar para vocês, tanto que estão aqui quanto que estão nos assistindo. Nós temos uma classe bíblica, que ela estava funcionando até o fim desse ano, com um irmão nosso, com uma pessoa preparada por Deus para estar apresentando a Bíblia. Ela funcionava aqui todas as terças-feiras, às 19h30. Nós vamos dar continuidade no mês de fevereiro ao mês de março. Pode nos procurar que nós vamos ter as melhores condições para passar o dia, a hora e o momento certo disso. Mas vamos ter pessoas aqui preparadas para isso. E o exemplo que eu quero dizer para vocês. No capítulo 13 do livro de Apocalipse, nós tínhamos uma pessoa Obrigado, irmão, obrigado. Da nossa comunidade, assistindo um culto, numa outra denominação. E, como eu disse no início, nós, adventistas do sétimo dia, buscamos a Bíblia, a luz da palavra, vivemos ela. E nós acreditamos na Bíblia da primeira página até a última página. E nós lemos a Bíblia e somos ensinados. Quando teve aqui hoje, se alguém já estava assistindo, que estava nas redes sociais, e nós que estamos aqui, vendo como que as crianças são ensinadas. Tudo conforme a luz da palavra de Deus. Então, mas tem lugares que as pessoas fazem assim. E tinha uma pessoa nossa nesse lugar. Nós vamos ver o que Deus tem para revelar para nós. E aí, pega a palavra de Deus, né, aponta o dedo, abre a palavra e aonde foi aberta, lê aquilo. Aí, nesse dia, a pessoa abriu em Apocalipse, capítulo 13, verso 1, e diz assim: vi emerger do mar uma besta. Aí ele leu o resto, que tinha 10 chifres, 7 cabeças, aí vai. Aí ele disse: irmãos, vocês estão vendo o que Deus quer falar para nós? Que vocês viram que nós não devemos ir no mar. Porque no mar, Deus está dizendo que tem um bicho muito feio lá e vai sair de lá. Vocês estão entendendo? É algo, gente, é algo, né? De muita falta de estudo, de momentos. Esses dias eu vi um testemunho. Nós temos aqui, né, 2 pastores, hoje eles não estão sendo servindo, não sei se nós temos mais aqui pastores, viu, Breno? Você, o Helder, 2 pastores, né, formados, eu não sei se nós temos mais pastores aqui, mas infelizmente, eu vi esses testemunhos, que muitos pastores estão fazendo o trabalho sob profissionalismo, não crê, não acredita na Bíblia. Aí a pessoa perguntou: mas como o senhor leu a Bíblia? Ah, mas porque eles querem que eu leia a Bíblia. Olha para você ver que situação. Entendeu? Então, quer dizer, é um profissionalismo. Então, você quer saber, você que está aqui e ainda não teve a oportunidade, você quer saber, você que está aí nas redes sociais, o que significa realmente essa passagem, esses episódios, essas ilustrações, a igreja adventista te passa tudo. Estuda a Bíblia com você. Procure nós aqui, vem aqui, vocês vão saber. Nós podemos atender vocês na casa de vocês, podemos atender também através de outros meios de comunicações que nós temos.
Presta bem atenção. Presta bem atenção. A igreja adventista, ela é uma igreja que ela foi criada, e ela vive, e ela se mantém no livro de Apocalipse, como o capítulo 10 de Apocalipse, quando diz os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. O capítulo 12 de Apocalipse, a mulher e o dragão, é o que nós explicamos. Dragão, mulher, o que é? Precisam de saber? Nós sabemos, nós explicamos. Não é nós, é a Bíblia. É a palavra de Deus que explica. É a palavra de Deus que te ensina. A igreja foi criada, é firmada, e ela prega sobre essa mensagem bíblica. O capítulo 14 de Apocalipse, dizendo, nós falamos sobre o dragão, a mulher, aqui diz o cordeiro, os seus remidos. O capítulo 14 de Apocalipse. E nós também temos a grande esperança, e é o que a igreja adventista prega, sobre o novo céu e a nova terra, Apocalipse capítulo 21. É nisso que nós somos firmados, é nisso que nós cremos, é nisso que nós passamos, e é nisso que nós temos de viver, e a nossa fé tem que esteja assim. Quem crê, diga amém. É isso que a igreja é firmada. E algo que nós apresentamos, porque nós conhecemos através da Bíblia, que Deus é o Deus do impossível, é o Deus que transforma, é o Deus que muda. O que está sendo impossível na minha vida hoje? O que está acontecendo comigo e que eu não acredito que eu consiga ou vença? Assim é a palavra de Deus. Dentro da figura que apresenta, figurativamente, na Bíblia, nós acabamos de ler, Jesus é o quê? Jesus é o quê? Na figura ali de Apocalipse, quem sabe? Jesus é considerado o quê? O quê? Fala, gente. Cordeiro, isso, estão com medo? E o dragão? É quem, gente? Então você hoje, humanamente dizendo, tem chance de vitória o cordeiro contra Satanás, contra o dragão? Humanamente dizendo, tem chance? Tem? Não tem, gente. Mas a Bíblia apresenta isso. O que está sendo para nós hoje grande, né, irmã? Que nós achamos que não vamos vencer? O que está acontecendo com as nossas vidas? Com as tribulações, com os momentos? Como que o cordeiro humanamente vai vencer o dragão? Vamos voltar a algumas histórias na Bíblia, nós temos muito. Como que Davi ia vencer quem? Quem é que Davi ia vencer, gente? Quem ia ser a disputa? Se você estivesse lá, vocês iam pôr dinheiro em quem? É a verdade. Não tem como. Mas o que? O cordeiro, Deus vence. Na época, Davi disse assim, tu vem assim, tu vem assado, tu vem aquilo outro. Foram pôr as armaduras nele, humana, o bicho caiu, não aguentou, de tão fraco. Mas eu vou em nome de quem? De quem que ele foi? De Jesus, e ele venceu. E olha para vocês ver uma coisa. Se vocês quiserem abrir, abra o capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipse, verso 14. Olha o que diz, gente. Olha o que diz. Pelejarão eles contra quem? Contra o cordeiro. O cordeiro é quem? É Jesus. E o cordeiro usa o quê? Usa o quê? Vencerá. O cordeiro vai vencer. Amém? Agora olha o resto. Pois o Senhor dos senhores e o Rei de quê? Dos reis, vencerão também todos os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com vocês vão vencer, eu vou vencer, o Cordeiro venceu, já venceu na cruz, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Incrível, incrível.
Deus tem buscado e apresentado o Evangelho a todas as pessoas, a todos. Ninguém não vai ter a chance de ser salvo por Jesus. Ninguém. Eu quero dizer uma coisa para vocês e apresentar aqui agora. Tudo está revelado, tudo está mostrado, tudo está acontecido e ninguém vai ser enganado. Ninguém. O livro de Apocalipse apresenta para mim e para vocês, para os nossos amigos, irmãos que estão nas redes sociais, em que momento nós estamos. Vocês já viram isso aqui no livro? Aonde nós estamos? Desde quando eu estudava aqui na igreja adventista, nós íamos, aquela imagem e aonde nós estamos na imagem. Agora, há poucos dias eu vi a pessoa apresentando e me chamou muita atenção. Em que lugar que nós estamos? Que momento que nós estamos? Abra a Bíblia aí, se vocês puderem. É aquilo que eu disse para vocês. A Bíblia, ela não é somente lida ou ensinada quando a gente abre um verso somente. A Bíblia apresenta, irmã Neuza, que a gente tem que ter um pouco aqui, um pouco ali, não é assim, irmã? Isso mesmo. Então, a Bíblia vai se revelando, vai se mostrando, vai se apresentando. Quando eu vi aquelas crianças aqui que a irmã mostrou, o sorriso daquelas crianças, como a luz estava ali nelas. Então, a Bíblia, ela é assim. Então, você vai abrir aí, no livro de Mateus, é o evangelismo. Vamos abrir no capítulo 24. O 24 nós vamos ler primeiro. Nós vamos ler primeiro o verso 36. Dentro do que nós estamos falando, eu vou ler o 35 também. Quem fala aqui? Olha aqui para vocês verem. 35, 24, Mateus. Passará o céu e a terra, dentro do que nós estamos falando, eu não ia ler, mas vou ler. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não, é o que nós estamos dizendo. Nós não, Jesus, né? Nós estamos sendo só transmitindo, ouvindo, falando, mas as palavras são dele. Eu não ia ler, mas eu estou lendo para bater o martelo em cima. O que eu queria era esse aqui, Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos e nem o filho. E agora? Senão o Pai. Mas Jesus não é Deus? Jesus não sabe de tudo, de todas as coisas? Ele não é onisciente, onipresente? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus disse, Jesus estava aqui como homem, como eu e você. E Jesus é uma pessoa maravilhosa, que a gente sabe que Ele não interrompe a nós, que Ele não intromete, que Ele está sempre com o amor acima de tudo e todas as coisas. Eu, por exemplo, nasci nesse lar aqui, lar cristão, lar adventista, berço. Aceitei Jesus com 39 anos. Ele nunca avançou, mas um dia eu aceitei. Não importa do jeito que eu estava, Ele me abraçou. Quantas vezes Ele quis andar no carro comigo, mas eu estava ouvindo rock and roll, estava ouvindo sei lá o quê, estava bêbado muitas vezes, eu não dava chance para Ele. E Ele disse para mim, quantas vezes eu quis passear, né? Ele diz assim, quantas vezes eu queria conversar com você e não teve jeito.
Mas não importa. O dia que eu dei a chance a ele estava lá. Então ele vai em todos os lugares. Então Jesus é algo de respeito. Ele não usa o atributo que foi dado a ele como Deus. Então ele estava aqui. Aí vamos voltar agora, no mesmo capítulo do 24. Vamos voltar agora no verso 29. Olha o que está escrito. Logo em seguida, aqui o título é a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol vai escurecer. A lua não dará a sua claridade. E as estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Quem disse isso aqui? Quem disse? Jesus, certo? Parabéns. Agora vamos lá em Apocalipse de novo. Vamos abrir o Apocalipse. O verso 12 do capítulo 6. Vamos ler antes dele, vamos ler o capítulo 8, verso 1. Capítulo 8, verso 1, antes desse aí que eu passei. Olha o que diz assim. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Eu não vou me prender aqui. A semana passada, igual eu disse, nosso irmão, pastor Helder, citou esse momento aqui. Deus colocou no coração dele. O ano passado, logo já no fim do ano, também o José Carlos usou muito esse texto. Achei muito importante quando ele disse que essa meia hora seria 1 semana e 7 dias que nós estaríamos indo para o céu. E ele disse que um desses dias daria no sábado, e nós iríamos em algum lugar desse universo passar com Jesus. Achei muito lindo, e também o que o Helder apresentou sobre esse momento aqui. Então esse é o quê? É a volta de Jesus. É o 7º selo aberto. Se nós voltarmos antes, nós vamos ver que João teve uma visão e viu, e chorou, e endoideceu, enlouqueceu, como é que chama? Ficou depressivo, porque não acharam ninguém para abrir os selos. Mas aí lá mostra, ele diz, calma, aqui tem a pessoa para abrir o selo, que é o Deus, Jesus, o ganhador, o vencedor, aquela pessoa correta e honesta em todos os lugares. Agora vamos ler aqui agora, o capítulo 6, verso 12, é o 6º selo. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. Olha, quem é que viu? Quem é que viu aqui, gente? João? Foi João que viu? Aí o que é que João disse? E sobreveio o quê? Grande o quê? Terremoto. Aí o sol o quê? Se tornou negro, está escrito aqui na minha Bíblia, escureceu. Ok? Aí fala como saco e tal. A lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram nela, como figueira, como abalada por vento, deixar cair seus vigos verdes. Quem está dizendo isso aqui? Quem está dizendo isso aqui? João, não precisa ter medo não, é João. Uma visão que foi dada a ele. Dado por quem? Por Jesus. Agora, e lá no verso 24, quem falou? Quem falou no verso 24? Quem falou, gente? Aonde nós estamos, gente? O Apocalipse está dizendo aonde nós estamos ou não? Essas coisas aqui já aconteceram ou não? Presta bem atenção. Essas coisas já aconteceram. Um exemplo, aqui tem escrito aqui, o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1º de novembro de 1755, é considerado o maior de todas as histórias. Portugal atingiu a África e outros lugares
muitas pessoas é considerado que foi o maior terremoto já visto. Isso aconteceu em 1755. O escurecimento do céu ocorreu 19 de maio de 1780. A lua se tornou 13 de novembro de 1833. Então, nós sabemos aonde nós estamos. Mas quem diz isso para nós? É o Robson, é o fulano, é o Beltrano. Não é, é Jesus. É a revelação, é a verdade. Você e eu, e todos nós, e a humanidade nunca vai ser enganada. O Apocalipse ensina quem você deve realmente se prostrar, orar, ajoelhar. Nós temos, por exemplo, a passagem de Apocalipse, quando João teve com o anjo. Ele prostrou os pés, e o anjo disse: não, irmão, não. Eu não sou pessoa para ser adorada. A pessoa para ser adorada é somente Jesus Cristo. E no livro de Apocalipse ensina, no verso 17 do capítulo 1, dizendo: quando eu vi, caí aos seus pés. E aí Jesus disse: eu sou o primeiro, eu sou o último. Então, adoramos a quem? A Deus. Nós temos muito respeito pelas pessoas citadas na Bíblia. A igreja adventista respeita a todos. E eu quero até citar aqui agora, que a gente quase pouco não cita, mas nós respeitamos muito Maria, a mãe de Jesus. Muito. Sabemos que ela é uma pessoa especial. Sabemos que ela foi uma pessoa escolhida para ser a mãe de Cristo. Mas não é para ser adorada. E nem ela e nem ninguém. Como está dizendo aqui em Apocalipse. E se ela, quando ressuscitar e saber que alguém ficou adorando, ela não vai gostar. Porque a palavra de Deus diz isso. Nós, adventistas, respeitamos muito, muito. E a todos. Ao próprio João. Nós muitas vezes vamos ler a Bíblia e citamos o seguinte. Nós lendo a Bíblia. Aqueles os três hebreus, que foram lá jogados lá no fogo, aqueles 3 hebreus que foram jogados no fogo, a gente cita muito com eles que Jesus esteve ali com eles. Mas quando nós também citamos, nós temos que citar, por exemplo, a João, que foi jogado dentro de um ponel de óleo fervente, e as próprias pessoas que o jogou, tirou eles. E a Bíblia, o Espírito de Profecia fala para nós que aquilo ali foi maravilhoso, porque as pessoas viram como que Deus o protegeu. E quando eles tentaram ali tirar todas as palavras de João, que levaram ele para Patmos, o que aconteceu? Foi quando João teve a maior revelação com Jesus, quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Então a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a Deus. E aqui, quando João esteve aqui com o anjo, ele não ajoelhou ao anjo, o próprio anjo, ele quis ajoelhar, o anjo falou: não, filho, nós somos pessoas igual a vocês. Nós temos que adorar e ajoelharmos somente a Jesus. O livro da Bíblia é algo para ensinar a cada um de nós, para que nós possamos ser salvos por Jesus. A igreja adventista, nós temos aqui, na nossa cidade, a Novo Tempo. Eu queria convidar vocês, Guilherme, para vir aqui um pouquinho, se você tiver um microfone. Eu não sei se tem mais algum colega aqui que é da Novo Tempo, mas eu estou trazendo aqui o Guilherme, mas você representa, pode vir cá, Guilherme. O Guilherme é um rapaz aqui que trabalha na Novo Tempo. E há poucos dias, Guilherme, eu vi um testemunho que foi pregado por um pastor, né, que eles ensinaram a uma pessoa, e ela estava junto,
sobre algo que não é sobre o certo do batismo na igreja. E ela perdeu uma criancinha de 9 meses, e ela ficou muito preocupada, porque colocaram para ela que ela seria culpada da perdição daquela criancinha, porque não havia o batismo feito. Ela, por alguma razão, ela não quis batizar a criança e ela se sentiu muito culpada. É algo muito interessante. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser batizados com certa idade, né? E isso é que a Bíblia ensina, né? Dentro do entendimento das pessoas, e que devemos também ser mergulhados, como nós fazemos aqui na igreja e outras denominações também. Então ela ficou muito preocupada. E um dia Deus usou um pastor nosso e estava falando sobre o tema do batismo. E ela estava muito deprimida, essa pessoa, muito triste. E o que aconteceu? Ela passou os canais, em torno do Novo Tempo estava acontecendo isso. E dentro do ensinamento do pastor bíblico, né, que a Bíblia fala que a pessoa deve se batizar e tal, ser emergida dentro da água, e fazendo todas as explicações, aquilo tirou aquela tristeza, aquela depressão dela. E ela mandou uma mensagem para aquele pastor que estava pregando, na Novo Tempo. Aí o pastor entrou em contato com ela e perguntou de que cidade que ela era. A pessoa, de qual cidade que você é e tal. E entrou em contato, conversou com ela, ela falou que era de tal cidade. Aí ele foi procurar saber o seguinte, ele já sabia, mais ou menos, e falou assim: ô irmã, mas aí na cidade da senhora não tem a Novo Tempo. Nós temos canal aberto a Novo Tempo aqui, ou só na Sky? Aqui em Valadares? Canal aberto, canal 34.1. Canal 34 é TV? TV aberta. TV aberta. Qualquer um pode assistir. E temos também a rádio. A rádio, e temos também na Sky, né? Assim, todas as TVs por assinatura têm a Novo Tempo. Todas e tem canal aberto também. Em Valadares, sim. Tá. Naquela cidade não tinha. O pastor falou: mas aí, minha senhora, não tem a Novo Tempo. Não, mas eu assisti pela Novo Tempo. Não, mas aí não tem. Ele entrou em contato com o nosso diretor da Novo Tempo, que é o Tito, isso mesmo. O Tito falou para ele: não tem a Novo Tempo. Lá nós não temos a Novo Tempo. Mas ela falou: mas eu assisto a Novo Tempo. Então, eu quero dizer para vocês como Deus trabalha. O Guilherme está aqui, Guilherme. Então, você citou, por exemplo, sobre a televisão Novo Tempo. A rádio, nós temos aqui através da AM ou FM? FM. FM. E como que a gente localiza a rádio? 107.7. Só lembrar do sábado, né? 107.7 FM. Nós temos muitos ensinos de Apocalipse lá, ô Guilherme? Tem tanto estudo impresso, quanto programas da rádio que falam só sobre Apocalipse. Se alguém estiver nos ouvindo nesse momento, ou assistindo, e precisar de um estudo, de alguma revista, um guia de estudo, entre em contato com vocês enviam aqui. Hoje a gente distribui guias de estudos da Bíblia, eu vou falar do Apocalipse, de graça para qualquer pessoa em todo o território nacional. Se algum familiar de vocês estiverem ouvindo a rádio pela internet, por exemplo, dá para ouvir a nossa rádio de Valadares em qualquer lugar do mundo. Se essa pessoa estiver no Brasil, não importa onde, a gente envia de graça pelo correio. Se ela estiver fora do Brasil, a gente envia a versão PDF. Então, todas as pessoas hoje podem estudar a Bíblia sobre os assuntos, né, como você está dizendo aqui do Apocalipse, de graça, através da igreja da Novo Tempo, né? Através da Novo Tempo. Muito bom. Então, obrigado, Guilherme. Deus abençoe. São histórias, às vezes, que nós nem acreditamos, e são muitas. O Guilherme poderia ficar aqui muito tempo falando de como Jesus alcança as pessoas. Eu poderia, outras pessoas poderiam. Há uns dias desses, eu vi uma pessoa dizendo sobre o Bulhon. E o próprio Bulhon falou, encontrou com uma pessoa, a pessoa o reconheceu e disse para ele assim,
Eu conheço o senhor, ouço as suas pregações, te acompanho, não sou de denominação nenhuma, mas quero dizer para você o que é que eu acho às vezes de você. O senhor conta cada história que eu digo assim, isso é mentira desse pastor. Entendeu? Vocês estão entendendo ou não? O homem encontrou o pastor e o Bulhão conta cada testemunho que acontece, que o rapaz falou assim, eu ouço o senhor, eu acompanho o senhor, mas às vezes eu falo assim, isso é mentira dele, não tem como. Mas é forma com que Deus busca as pessoas. Deus apresenta para as pessoas, e todos nós temos a chance. Essa história, a qual parece inacreditável, como que a TV foi pegar neste lugar se não tem ela? Então, eu quero dizer para vocês, é algo maravilhoso, e às vezes a gente escuta pessoas que são buscadas, que são transformadas pela palavra, por Jesus Cristo. Agora presta atenção, do jeito que acontece na Novo Tempo, tem muitas histórias, acontece com o pastor Bulhão, acontece com os outros pregadores, já aconteceu aqui com vocês, acontece também o tempo todo. Hoje eu cheguei, fui estacionar o carro, e quando eu saí do carro, ia sair do carro, eu resolvi ficar no carro. O meu amigo aqui até pensou comigo que eu estava passando mal, mas é porque eu quis ouvir aquela música. Aí eu ouvi a música simples, música de criança. Aí a Meirinha falou comigo assim, não canta lá não. Falei, eu não vou cantar, só vou dar o testemunho. Aí eu fiquei mais no carro, acabou a música, eu saí do carro e achei que o carro não tinha ficado legal. Voltei, consertei o carro. Ia do outro lado da rua. Aí, quando eu fiz isso, eu voltei para o lado de cá da rua. E segui para vir para cá. Dentro da que a gente passa do dia a dia, talvez eu estava até um pouco triste, aborrecido, vindo. Aí veio duas pessoas, tipo essas pessoas que ficam andando para as ruas, dois rapazes. E eu cumprimentei eles. Aí, quando eu cumprimentei, um voltou e falou assim, ô pastor, me chamou de pastor, ô pastor, quero falar com o senhor. Dei a mão a ele, dei bom dia, e ele falou assim comigo, eu estou querendo comer um macarrão, mais uma outra coisa. Falou, eu não tenho macarrão. E ele falou, não, eu não quero dinheiro. Eu falei, também não tem dinheiro. Não tem. Aí eu falei com ele assim, mas eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos orar. Como é que você chama? Ele falou, Gustavo. Aí eu falei, Gustavo. Aí eu orei com ele. Disse assim, senhor, o Gustavo está precisando de um macarrão, de algo para alimentar. Que o senhor prepare alguma pessoa que dê a ele. Porque eu não tenho, ele está precisando. E que o senhor cuida dele, e cuida de mim, assim mais ou menos a oração. E fui conversando mais um pouquinho com Deus, de olho fechado. Eu não sei se ele estava de olho fechado, mas eu creio que sim. Aí, abri os olhos. Quando eu abri os olhos, vocês já viram alguém que já batizou e saiu das águas triste? Eu nunca ouvi. Vocês já viram? As pessoas saem com um sorriso incrível, incrível o sorriso das pessoas. Quando eu abri os olhos, o Gustavo estava sorrindo. E ele falou assim para mim, o dia agora é outro. Ele disse para mim, o dia agora é outro. Eu estou enxergando a luz do dia. Ele falou, rapaz, eu estou leve. Isso agora, 9 alguma coisa. Eu estou leve. Rapaz, eu estou feliz. Eu falei, Gustavo, ora por mim, Gustavo.
E o meu semblante triste ficou alegre. Eu também. Entendeu? Eu também. Falei, ora por mim, Gustavo. Não esquece de mim, não. Eu chamo Robson. E sabe como é que o Gustavo foi? Pulando de alegria para o lado de lá, ó, dizer que é lá para a ponte, pulando e louvando a Deus. Isso foi agora. Parece incrível. É igual o rapaz falou: ô pastor, eu escuto o senhor, eu gosto de te acompanhar, mas vou falar uma coisa com você conta cada história que parece que é mentira. Eu falo assim, esse pastor está falando mentira. Mas não é o pastor, não sou eu, não é vocês, é Deus. E eu preciso desse encontro com Deus o tempo todo. Nós precisamos de orar um pelo outro. Nós precisamos de ser uma igreja que seja uma igreja fortalecida, forte, apresentar a Bíblia para as pessoas, apresentar a verdade, respeitar todas as denominações, respeitar todas as pessoas da Bíblia, como a mãe de Jesus, a Maria, uma mulher escolhida por Jesus, como o próprio João, né? Nós temos que respeitar, mas nós temos que saber que todas essas coisas é Jesus que faz, é Ele que transforma, é Ele que muda. Muitas vezes algumas pessoas perguntam, a gente vê milagre feito, às vezes a pessoa, por exemplo, nós temos países que adoram a vaca, e eles acreditam que a vaca fez um milagre na pessoa, ou que uma outra coisa fez milagre, mas Jesus nos ama tanto, que através da fé, até o que nós conhecemos, Ele faz um milagre através de outras coisas. E é isso que Jesus veio dizer para mim e para vocês, que Ele nos ama, que Ele quer viver uma vida conosco, que nós possamos cada dia aprender sobre a palavra de Deus, que nós possamos cada dia apresentar essa palavra de Deus, e que nós possamos a cada dia crer nos milagres de Jesus, que o mesmo Jesus que esteve com aqueles 3 hebreus, com João, que quando tiraram João para um lugar terrível, como nós estamos citando na escola sabatina, os estudos de Paulo, preso, entendeu? Como que nós passamos por momentos difíceis, mas mesmo nesses momentos nós temos que levar o nome de Deus, pregar o Evangelho. É fácil? Não, é difícil, mas nós temos que pregar o Evangelho, mostrar as verdades, para nós mesmos entendermos isso e para as outras pessoas. Que Deus nos abençoe. A Bíblia nos mostra onde nós estamos, o tempo que falta. Eu passei um pouco do tempo aí, me perdoe, mas eu creio que Jesus quer falar comigo, dentro das tribulações, dentro dos problemas, das dificuldades, nós possamos nos respeitarmos, orarmos uns pelos outros, e que nós possamos acreditar nesse Jesus, e que Ele está próximo de voltar e de levar nós para o céu. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, para que nós possamos confiar em Ti, para que nós possamos ser usados para pregarmos o Evangelho, e para que Jesus possa voltar o mais rápido possível. Toma nós em Tuas mãos. Abençoa, Senhor, todas as denominações, os lugares, e que a luz do Senhor, os ensinamentos, possa chegar a esses lugares, para que as pessoas a cada dia possam entender o melhor da Bíblia, da palavra de Deus, da verdade, e que a luz de Cristo ilumine a todos nós,
a todas as denominações, a igreja, todas as igrejas, todos os irmãos, em qualquer lugar que seja, que nós possamos ser alcançados por Jesus, sermos salvos por Ele e morar eternamente com Ele no céu. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.